Fala galera, bem-vindos a mais um House Talks e hoje eu tô falando aqui com uma empreendedora de assim, raiz, aquela pessoa que tem paixão pelo negócio e de uma cidade que eu vou contar para vocês, quando eu fui para essa região, me falavam, né, que o agro no Brasil é grande, que você vê o mar de soja, você fica imaginando, mas você só tem noção da dimensão, do tamanho e da pujança que é o agro do Brasil quando você vai para a região centro-oeste. A gente está falando da cidade de Primavera do Leste, que é uma das cidades mais promissoras do Brasil por motivos óbvios, mas eu não vou ficar aqui dando spoilers. Eu estou aqui hoje com a Gi, que nos deu a honra da sua presença, toda de rosa, né, Gi? Você viu? Eu vim homenageando, né? Praticamente a ursa da House. Gente, boa noite. Obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui falando de Mato Grosso, falando do nosso agronegócio, falando do mercado imobiliário que está fazendo acontecer no interior do Brasil, né? Então, obrigado pelo convite. Vai ser um prazer estar conversando com você hoje. Demais, Gi. Eu gosto de... Primeiro, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história, da Edificato, né? Como surgiu, o que vocês estão fazendo, o porquê Primavera do Leste. E daí depois eu queria contar um pouco da cidade, da região, tudo que está acontecendo para ilustrar para o nosso ouvinte o que está rolando, né? Da dimensão. Mas conta um pouquinho da tua história como empreendedora, por que mercado imobiliário, queria conhecer mais. Como você disse, eu acho que esse olhar para o Centro-Oeste, ele vem acontecendo de uma forma cada vez mais interessante por parte do mercado financeiro, por parte dos olhares de negócio, mas entender o Centro-Oeste só estando lá. Eu recebo pessoas de São Paulo com frequência para apresentar a Primavera, para apresentar os empreendimentos da construtora, e é sempre muito bacana ver o olhar deles de admiração por não esperar encontrar o que estão vendo ali. Então, assim, esse é um trabalho que a Edificato vem desenvolvendo em Primavera, com uma paixão muito grande. Primeiro pela cidade, nós somos de lá há 40 anos. Quantos anos tem a cidade? Primavera, eu acho que ela está emancipada. Nossa, Alexandre, estou com medo de falar besteira para você, mas 30, é uma cidade jovem. É nova, né? É uma cidade jovem, acho que cerca de 30 anos, 30 e poucos anos. E uma cidade que vem crescendo muito, né? O interior do Brasil, com a economia voltada totalmente para o agronegócio. Sempre foi uma cidade com a economia muito pujante. E nos últimos anos a gente vê isso cada vez mais despontando e fazendo acontecer. Um novo horizonte para quem migra para lá, buscando oportunidades, e a cidade foi se formando assim. Por pessoas buscando um horizonte, acreditando, indo para lá e fazendo a vida. Essa é a história da minha família. Conta um pouquinho mais. Quem que se mudou para lá primeiro? Da onde que é a origem? Por que incorporação? Que outros negócios? A família vai há 40 anos, sai do Paraná. Meus pais... Que cidade? Campo Mourão, no Paraná. Tá. E vão para o Mato Grosso, direto para a Primavera, trabalhar com agricultura. Não deu certo, foi um sonho que se frustrou. E meu pai acabou entrando no comércio. E meu pai hoje já está há quase 40 anos no comércio de autopeças e aeropeças. Agora os segmentos da família foram se ampliando para outros setores do agronegócio, biodiesel, Arla, que é um produto derivado do biodiesel também, que compõe o combustível dos caminhões a diesel. E ele começou do zero? Começou. Ele foi para trabalhar na agricultura, vendeu tudo que tinha no Paraná, apostou lá, não deu certo na agricultura, e ele teve que recomeçar. A história do meu pai é muito bonita, eu tenho muito orgulho dela. E ele teve que recomeçar, e ele recomeçou entrando para trabalhar em uma autopeças, como limpador de estoque, porque ele nem conhecia dos produtos. E ele, aos poucos, se tornou o principal colaborador do dono da autopeças. Por fim, ele comprou autopeças dessa pessoa que era o dono, e ele começou ali, uma história muito bacana. Hoje a gente já está a gente já tem 27 lojas espalhadas por Mato Grosso, está no Pará também. Uau. E depois de alguns anos entramos no segmento de aeropeças. E assim, vai indo muito bem, graças a Deus. A base é a Primavera. Mas hoje a gente tem a primeira loja. Mas hoje a gente tem um centro de distribuição bem
importante em Cuiabá, né? E para atender todo o estado e essa rede de lojas. Cidades, me dá alguns exemplos de cidades que vocês estão presentes. Cuiabá, com certeza. Sorriso, Nova Mutum, Tangará. A gente está também Sinop, Querência, Lucas. Sinop, não. Sorriso, Lucas. Ale, eu não vou. Enfim, eu só queria para o pessoal entender as principais cidades. A minha cabeça foi proposital, Gi, porque eu queria que você falasse o nome das cidades para o pessoal entender, porque todo mundo ouve um pouquinho do agro. Essas cidades, elas são hoje provavelmente as maiores produtoras, né, de insumos agrícolas do mundo. Né? Não é brincadeira. E cada uma delas assim, é um polo de geração de riqueza. É um primeiro mundo. É muito bonito ver o que está acontecendo lá. A colonização de todo o Mato Grosso, ela foi feita por pessoas com muita fibra, eu acho. Com empreendedores com muita vontade de fazer acontecer. A maioria o quê? Gaúchos? Maioria gaúchos. Gaúchos e paranaenses. Região sulista, né? Uhum. Então, você tem cidades muito importantes para a economia brasileira. Não principalmente... pode faltar churrasco também. O churrasco não falta. Então, a gente tem, sim, cidades que estão crescendo e assumindo uma relevância em termos econômicos que são impressionantes. É impressionante. Primavera, isso a gente vê com a divulgação do PIB, né? Os estados que mais crescem em termos de PIB, a divulgação que a gente teve no último... No último censo, a gente tem Mato Grosso, São Paulo e Santa Catarina despontando. E o Mato Grosso é isso, é esse pessoal que veio, esses migrantes que vieram aí com muita força para desbravar uma terra e construir riqueza. Então, esse é o sangue do mato-grossense, essa é a raiz do agronegócio, e a gente tem muito orgulho do que vem sendo feito em Mato Grosso, em termos de negócio e crescimento. Nós brasileiros também. E daí como que saiu da Autopeças para a incorporação? Foi você que começou? Mais ou menos. Não, comecei, mas não sozinha. Porque meu marido é arquiteto e a família dele, o pai dele é engenheiro e a família dele já trabalhava no segmento da construção civil há muitos anos. A gente se casa em Cuiabá e migramos para a Primavera para começar a verticalizar. Em uma cidade onde a verticalização ainda era muito incipiente. A gente tinha uma construtora local que fazia pelo regime de administração de obras, então ela não incorporava realmente. E a gente chega, há 13 anos atrás, com uma proposta já diferente para a cidade. A gente chegava com a proposta de valor de incorporar, já com documentação e áreas comuns decoradas. Que hoje a gente olha o que a gente fez e é muito diferente do que toda a proposta de valor que a gente tem para agora e para o futuro. Mas, para a época, já era algo muito bacana. E a cidade recebeu muito bem. Verticalizar já era uma inovação enorme. Verticalizar já era uma inovação e da maneira como a gente se propôs a fazer, incorporando de verdade, né? Mas eu até brinco, assim, que a gente nem era incorporador de verdade. Eu sabia nada de incorporação. A gente construía para vender. Aprendeu na raça mesmo. Quem me dera, fazendo. Se eu soubesse o que eu sei hoje, há 7, 8 anos atrás. Não, mas não ia funcionar, sabe por quê? A gente só chega onde a gente chega porque passou por essas etapas. Acho que sim. Às vezes saber demais também não era o caso, não ia dar bom. Isso a gente tem que aprender tudo na sua hora. Tudo na sua hora. Acredito muito nisso, viu? Eu também. Tudo é como tem que ser. E a gente começa a construir para vender. Então, construímos o primeiro empreendimento, lançamos em 2011, entregamos em 2014, um VGV de 8 milhões, depois lançamos em 2014 um VGV de 18, entregamos em 2017, por fim lançamos um terceiro VGV de 32 em 2015, mas o produto não vendeu. E aí eu fui até convidada a falar no curso de incorporação do INSPER, e eu coloquei no meu slide, o produto não vendeu, graças a Deus. Graças a Deus, por quê? Porque se ele tivesse vendido, eu acho que eu estaria até hoje fazendo a mesma coisa. O produto não vendeu. E aí a gente tinha assim, um problema de mercado, houve, né, a crise em 2015, mas o fato é que o produto também ele não era redondo. Ele tinha coisa para ser melhorado. Mas eu falei, vamos terminar o que a gente estava em obras naquele momento e depois eu vejo como é que eu vou resolver isso. E assim, a Edificato, eu te disse agora que a gente não tinha técnica de incorporação, mas eu acho que deu certo porque o que a gente não tinha de técnica, a gente tinha de ética.
Então, a gente teve sempre um compromisso muito grande com o patrimônio de quem investe conosco, com o prazo de entrega de obras, com qualidade construtiva. Então, tudo isso fez com que a gente, por exemplo, nesse momento de crise, eu não posso, numa cidade pequena, vender para você um produto por 1 milhão e vender para alguém por 800 mil. Eu estou depreciando o seu patrimônio. E a Edificato sempre teve muito essa premissa. Então, a gente segurou firme, vamos terminar isso que a gente está para entregar e depois eu resolvo aquele que estava encalhado, não tinha vendido. E foi aí que eu me voltei para o mercado de São Paulo. Foi aí que eu encontrei empresa para me ajudar, empresa de marketing imobiliário, desenvolvimento de produtos. Foi aí que eu comecei a vir para cá mensalmente. Foi aí que começaram a me apresentar produtos de alto padrão e eu ter referência, bagagem, refinar o olhar. E a gente fez um relançamento desse produto que não tinha vendido. E aí, como foi? Só que eu já tinha erguido a torre. Mas o apartamento tipo não era ruim. Ele era bacana, super bacana. O problema estava no embasamento. E aí a gente comprou um terreno, livrou a torre, subimos o edifício garagem, reformulamos todo o térreo, chamamos profissionais de São Paulo para assinar área comum, apartamento tipo, porque eu já tinha a torre erguida, a gente fez um decorado. Fiz uma galeria de arte no térreo, trouxe artista plástico de São Paulo, Mato Grossense, e fizemos o relançamento. E zeramos o prédio em 60 dias. Quando isso aconteceu, me acendeu um sinal. Eu falei, opa, eu acho que eu estou aprendendo. E foi assim. Esse edifício chama Privilégio. Nós entregamos ele em novembro de 2020, em plena pandemia. Mesmo com toda a pandemia, a nossa obra estava prevista para ser entregue em setembro de 2020, nós entregamos em novembro, então eu nem considero que houve atraso por todo o contexto. E até hoje ele é o prédio de alto padrão da cidade, é muito bem visto. É uma referência, é um produto super bacana. Mas a gente ainda não tinha começado a desenvolver um produto do zero, com toda essa bagagem e com todos esses profissionais que a gente começou a trazer como staff. Foi aí que, em 2021, nós lançamos o primeiro corporativo, o primeiro complexo corporativo da região, que é o Trade Center Primavera. E a gente está falando de um movimento que vai na contramão do mercado nacional. Porque a gente já tinha um mercado nacional onde o corporativo já estava em queda. E a gente estava em franca pandemia, as pessoas entregando as lajes corporativas. E aí o pessoal que não era de Primavera olhava para mim e falava, Gisele, você vai lançar um corporativo? Você tem certeza disso? E aí a importância de entender as micro-regiões de um país tão grande, né? O Brasil é um país tão continental que os movimentos que estão acontecendo em determinadas regiões podem ser totalmente contrários do que está acontecendo na sua. Você tem que entender muito bem do local onde você está atuando. E eu sabia, a gente sabia, a Edificato sabia, que a gente estava falando de um produto que não tinha, que tinha demanda, não tinha oferta. Decidimos continuar. Lançamos o Trade Center Primavera em outubro de 2021. Performamos super bem, graças a Deus. O mercado entendeu o recado. A gente fala muito... A Edificato, acho que busca construir pequenas bolhas de atmosfera, de universo, entregando para esse público que foi para o Mato Grosso construir riqueza, que trabalha muito, que prospera, a oportunidade de ter acesso a tudo que ele tem de melhor quando ele viaja, quando ele vem para cá, quando ele está em um país bacana, em uma região bacana. Mais bonito que bolha. A gente usa ecossistema. É isso, um ecossistema. A gente construiu um ecossistema, Exato. Um empreendimento de uso misto. Exato. O mais sofisticado do planeta. Agora pode continuar. O ecossistema que nós construímos é muito especial e muito rico em detalhes. Então, assim, a Edificato se preocupa muito e trabalha muito minuciosamente no desenvolvimento dos produtos, para entregar para a cidade, para um público que é exigente, que responde sim. Responde quando você entrega alguma coisa bem feita, o mercado responde, mas a gente tem um carinho e uma vontade de contribuir muito com o desenvolvimento dessa cidade onde a gente fez a vida, onde a minha família, né, construiu a sua história. Então, a gente trabalha com muita paixão. E construir esses ecossistemas são feitos... Aprendeu rápido. Aprendi rápido. Você sabe que essa paixão do incorporador, né, quando você tem esse amor pela cidade, esse give back, né, que é o retribuir
o que a sociedade te deu, é muito bonito, porque o incorporador ele tem o poder de transformar o ambiente. Né? Você tem o poder público e o incorporador são os agentes que mais transformam a cidade, a vida das pessoas. E eu vi o projeto, ele é incrível, né? Ele é todo aberto, ele tem a característica do uso misto. Conta um pouquinho, e daí depois já entra no Seasons também, como é que ele nasce adjacente ao Trade Center. Queria que você explicasse a dimensão do projeto. O Trade Center, ele traz alguns conceitos de urbanidade, de urbanismo, que a Edificato acredita muito. Nessa construção de sociedade, nesse papel do empreendedor, na construção da vida em sociedade, na criação de destinos. A gente fala de gentileza urbana, a gente fala de espaço público de qualidade, a gente convida as pessoas para o convívio social, o que em uma cidade do interior, às vezes, ainda é muito carente de espaços assim, a gente se preocupa com isso. E o Trade Center é a primeira fase de um projeto de incorporação de uso misto, onde a gente traz agora, na segunda fase, a parte residencial, que é a nossa parceria com a House. Então, surge agora o Seasons Trade Center Residence, que é modelo de negócio, que a gente acreditou no modelo de negócio que a House criou, mas ele também é residência. Então, o Season é um produto ideal para quem quer investir ou morar, estar ou permanecer. Produto com uma área de convivência, uma qualidade de arquitetura que revoluciona a paisagem urbana da cidade. E quando eu levo as pessoas, os paulistas, eu gosto muito de levar os paulistas lá. Quando eu levo eles na obra, eu levei o pessoal da House. Está lá, a Ana Flávia foi. Eu levei o pessoal para conhecer a obra. E é impactante o tamanho daquela obra no centro da cidade. E eu digo que nem mesmo eu, que estou há 5 anos, desde o início do projeto do Trade Center, desenvolvendo, eu acho que nem mesmo eu consigo mensurar o impacto que o complexo Trade Center vai trazer para a paisagem urbana de Primavera. Ele é uma revolução. A gente fala de um produto que vai ser um case para o Centro-Oeste como um todo, pela riqueza de detalhes que ele tem, pela qualidade de arquitetura, pelo modelo de negócio. A House, nós apresentamos a House em Primavera e a gente constrói junto com você toda essa proposta de valor e essa inovação que a House apresenta em termos de modelo de negócio, de facilities, de utilizar, de propor para esse público uma nova maneira de viver a urbanidade da cidade. Então, eu conheci a House há alguns anos atrás, na verdade, quando você ainda estava na Vitacom. E eu acreditei sempre em tudo que você falava sobre futuro. Sempre me chamou a atenção. E quando a gente começou a desenvolver um produto de uso misto, e eu sabia que o Edificato está no mercado, que a gente falou sobre o potencial dele, que sim, é muito bacana, mas é uma cidade de 100 mil habitantes. Ele é um mercado finito. Então, hoje, a Edificato concorre com ela mesma. A gente se volta cada vez mais para um público de alto padrão. Essa é a nossa vocação. A gente cada vez mais tem clareza disso, mas a gente tem que permear por esse público de alto padrão, oferecendo para ele novidade. Então, ora eu vou oferecer um empreendimento residencial de metragem grande para ele, para moradia, para um determinado público. Ora eu vou oferecer para ele um corporativo, para ele investir ou para negócio. E agora a gente fala da House como um modelo de negócio diferente que a gente está trazendo para lá. Edificato gosta muito de falar de futuro e de falar de coisa nova. E a House veio muito de encontro. Acreditando em toda a proposta de valor da House, ela se encaixou muito nessa nossa necessidade de apresentar algo novo e algo que a gente acredita muito, que é aquilo que você fala sobre revolução da moradia. A gente acredita nisso e está levando isso para o interior do Brasil. Que legal. Isso é muito do cunho empreendedor, né? Mas antes de falar de House, eu entendo que o projeto ainda tem muita coisa para a gente contar. Eu queria esgotar um pouquinho mais. Você falou, para mim, assim, é um projeto de nível internacional, tá? Viajando muito e principalmente rodando o Brasil inteiro. Você falou, eu estou em Primavera do Leste e eu tenho um projeto que ele revoluciona a paisagem, mas ele também sobe a barra num nível, né? De falar, a gente está colocando a cidade com o que há de melhor, mais moderno. Tem conceito de auditório, praça aberta, equipamento urbano, uso misto, bem para a cidade, geração de emprego. É muita coisa, é muita revolução junta.
E eu fiquei impressionado com realmente a qualidade, como se superou, né? E esse teu cuidado com cada detalhe. E isso é realmente impressionante. Sabe, Ale, que eu... Desculpa te interromper. Imagina, pode falar. Claro. Eu brinco, eu conto essa história, que no decorrer do desenvolvimento do Season, a equipe da House nos acompanhando, e eu acompanhando vocês fazendo o lançamento no Brasil todo. A House hoje está em 23 cidades, 123 cidades. 125. 125 cidades. Talvez já abriu mais umas 2 aí. Quantos lançamentos? Esse ano vão ser uns 200, pelo menos, já contratados e ainda alguns por vir. Então, desde que a gente começou, assinou o nosso contrato, começamos a nossa construção do Season, a gente está falando aí algo em torno de mais de 600 empreendimentos lançados. E nesse período, a equipe que estava me acompanhando era recorrente à minha pergunta. Eu ligava, falava, e aí, o que vocês lançaram no último mês? E me apresentavam os projetos. E eu falava, super legal, mas assim, o Season é diferente disso. Passava 2 meses, eu ligava de novo. Falava, me mostra aí o que foi lançado nos últimos tempos. Ah, legal. Não, muito legal, mas o Season é diferente disso. E acho que eles começaram a achar, assim, que mulher chata. Que o Season é tão diferente disso? Mas quando a equipe da House foi conhecer o Season em loco, conhecer a maquete, e a maquete é um belo instrumento de venda para a pessoa entender o projeto, eu tive um feedback muito positivo da sua equipe, falando exatamente da subida de régua, da qualidade do empreendimento para a região, até a própria plataforma de BI, né, que vocês usam para mensurar o retorno do investimento do meu cliente, a dificuldade que eu acompanhei junto com a House de chegar em um número justo por conta da falta de referência. Então, a gente está entregando para a Primavera hoje um produto que não existe nada semelhante. Isso é muito bom no mercado. Isso é muito bom, porque você vê que se não tem ainda, você tem uma oportunidade gigante. Assim, quando eu fui visitar a região, eu percebi assim, você tem muitos profissionais que vêm trabalhar na região, né? Desde do pessoal que vem para trabalhar no agro, consultores, você tem agrimensores, estudantes, você tem uma quantidade de pessoas que vêm visitar, e a rede, geralmente de hospedagem hoteleira, ela é muito antiga, e mesmo que ela exista, o apartamento ele oferece uma comodidade que é completamente diferente. Alguém que vai ficar mais tempo, alguém que tem família. A gente até estava conversando, né, Gi, que você ficou com a tua família num apartamento de uma metragem similar e que ele acomoda perfeitamente por uma longa permanência. Ele tem a cozinha, ele tem os equipamentos, ele tem 2 banheiros, que é uma facilidade enorme. Então, já aproveita, fala um pouquinho. E você também me contou que existe um sistema de junções que a pessoa pode escolher a metragem, o tamanho, ele é flexível, o mercado muda, as necessidades mudam. Exato. Conta um pouquinho desse conceito que eu achei fantástico. A gente traz isso também como um diferencial do Season, né? Espaços adaptáveis. Então, a priori, a gente queria um prédio que se formasse por demanda. Quem vai determinar a formação final do empreendimento é o mercado. Então, nós partimos da ideia de um módulo tipo, que é esse apartamento de 40 metros, e trabalhar já as junções de 2 módulos e 3 módulos. Então, estamos falando de 80 metros, 2 suítes, 120 metros, 3 suítes. Mas a grande dificuldade arquitetônica para chegar nisso era trabalhar o tipo, aprovar o tipo, a hora que trabalhar as junções, chegar em um produto com qualidade. Então, esse foi um movimento de vai e volta que foi muito trabalhoso. O pessoal da arquitetura, que é quem assina a arquitetura conosco, é o Pablo da PSA. Que é um monstro, né? Um monstro. Slemson é um Pablo super renomado. Assina empreendimentos AAA em São Paulo, muitos empreendimentos, né? Um excelente profissional. E o nosso pedido da Edificado para ele, eu acho que fez com que eles tivessem bastante trabalho. A gente acompanhou de perto isso, porque a gente chegava no módulo tipo bacana, a hora que ia trabalhar a junção, não funcionava bem. Voltava, refaz o tipo, e ficava nesse movimento. Por fim, nós chegamos no módulo tipo, que era super bacana. Mas eu acabei viajando com meu marido e minhas 2 filhas, e nós ficamos num 42 metros, e ele tinha o quarto fechado, ele tinha o banheiro da suíte, mas ele tinha um lavabo, e aí ele era espaçoso, e a gente ficou de forma muito confortável. Eu voltei de viagem e falei, para tudo, joga esse tipo fora, vamos começar de novo. E começamos. E chegamos em um módulo
o apartamento single do tipo, que é o módulo padrão, ele tem alguns diferenciais que eu acho que são muito bacanas para ser pontuados. Então, a gente chegou nesse 40 metros com uma unidade que tem um quarto fechado, eu tenho o banheiro da suíte, mas eu tenho o lavabo, que era o que eu queria tanto. A gente tem lavanderia em todas as unidades e ainda tem uma churrasqueira. A gente não falou de uma colonização sulista? Essencial, o pessoal né? gosta muito do churrasco, não podia deixar de fora. Então, a gente tem até uma churrasqueira elétrica em todas as unidades. E as junções ficaram com uma qualidade arquitetônica que eu amo apresentar o produto quando eu estou falando com o cliente, porque eu vejo o quão surpreendente é para eles a hora que encontram aquela qualidade de arquitetura. Porque eu tenho um apartamento de 80 metros, onde eu tenho um living e eu tenho uma amplitude que é muito incomum você encontrar num apartamento de 80 metros. Eu tenho a junção das duas sacadas, então, aonde eu não tenho a vidraça da sacada, que traz amplitude pela própria cidade, eu tenho a janela do piso ao teto. Então, eu acho que isso faz um diferencial enorme. Muita iluminação, ventilação, vidro, né? Ale, um apartamento de uma metragem reduzida, geralmente o arquiteto de interiores ele tem o desafio de trazer amplitude e ele faz isso através de espelho, muitas vezes. O Season, a amplitude vem da própria cidade. Ele atravessa o apartamento de 80 metros olhando para a cidade o tempo todo. Incrível. E isso acontece nos 120 metros também. Então, isso faz com que o Season seja um produto que atinja um público tão diverso. Ele vai atingir o single, ele vai atingir uma família que precisa de duas suítes, ele atende as 3 suítes. O Gi, conta a história. Você falou um investidor teu, ele comprou 4 apartamentos, que ele falou, vou alugar os 4, mas em algum momento eu posso... Porque esse também é um diferencial do empreendimento, né? O meu cliente, esse caso em específico que eu estava te contando em off, foi porque o cliente tem 2 filhas e ele comprou 4 unidades. Porque, no primeiro momento, ele está entrando como investidor. Vai colocar no pool de locação da house, ele quer a renda passiva. A gente está com um belo retorno de renda passiva. Mas ele sabe que ali no futuro ele tem 2 filhas que vão precisar do seu espaço. E ele já sabe como ele vai compor essas 4 unidades que ele vai tirar da pool de locação para formar 2 apartamentos de 2 suítes de 80 metros. Então, eu acho que isso traz para o Season uma versatilidade em termos de investimento muito grande, né? Porque o meu cliente compra hoje os módulos e a vida muda, os planos mudam. Hoje ele coloca, ou às vezes hoje ele comprou para ele morar, mas no futuro ele quer colocar para fazer a renda passiva dele. Então, trouxe uma flexibilidade muito grande. Eu adoro essa palavra flexibilidade, a palavra da vez, né, nos tempos atuais. E Gi, eu queria, antes de falar... Eu queria falar um pouco da House, vamos colocar aqui, depois eu queria que você contasse como que as pessoas podem entrar em contato, mas você começou a falar um pouquinho, né, dessa ligação, como é que a gente criou esse elo. Primeiro, para a gente é um orgulho enorme em estar com vocês, alguém que tem esse viés empreendedor, que se preocupa com o produto, que tem credibilidade, que acredita no princípio, que tem um propósito de melhorar o entorno. Então, tudo isso para a gente tem um valor que é muito mais do que fazer negócios. Para nós também. E aí tem muita admiração. E sabe que a gente também é apaixonado, né? A gente está aqui muito mais para causar um impacto positivo na sociedade, para causar uma transformação. E isso tudo junto com os melhores incorporadores que permitem que a gente tenha o mesmo sonho, né, de trazer essa transformação. E aí, o que a House vai trazer, né? Nós somos o software que embarca o hardware, que, na minha opinião, você é disparado a melhor construtora, a melhor idealizadora, empreendedora, e a gente vem para agregar um valor, né, complementar com tecnologia, com serviços, para facilitar a vida de quem mora, para trazer mais demanda, para gerar facilidade, gerar tempo. Então, tudo isso vira uma parte integrante do projeto. Então, equipar as áreas comuns com uma série de equipamentos que não oneram, é muito importante falar que, ao contrário, ao invés de gerar custo, eles geram receita para o condomínio. Essa proposta de vocês e essa busca legal, pelo condomínio custo zero, eu acho sensacional. Porque... você fala com o investidor, mas você também tem um apelo forte com o morador. O investidor vai melhorar o retorno dele, né? E o morador diminuir o custo de vida dele. E trazer comodidade, né? Você tem assim, você agrega o que há de melhor. Exato. Né? De tornar tudo mais fácil. Então, quando a gente fala, por exemplo, que o prédio vai ter uma série de equipamentos
Então, mini mercado, uma adega de vinho, conexão de internet, lavanderia autônoma, industrial, para quando ele precisar lavar uma coisa mais pesada. Toda vez que o morador, sem custo nenhum, ele só paga quando ele usar, e o que ele usar ainda paga mais barato do que ele paga fora. Então, se ele for lá e consumir alguma coisa, vamos supor, por exemplo, ele vai no mercado, comprou uma Coca-Cola. Uma parte da receita daquilo reverte de volta para o condomínio e a gente vai baixando gradativamente o valor do condomínio. Então, é um serviço melhor, mais barato, muito mais comodidade e que ainda ajuda a pagar a conta do condomínio. Então isso é sensacional. Cada vez mais a House vem agregando grandes marcas. Então carregador de carro elétrico, então a matriz energética vem mudando, as pessoas buscam o carregador, carro compartilhado, você tem todos os Vocês equipamentos. acabaram de lançar, né, o carro compartilhado elétrico, na Paulista? Já tem algum tempo nos prédios, tem a moto compartilhada agora, a bicicleta. E o pessoal adora, porque tem dia de rodízio, às vezes você vem sem carro, o carro quebra, então você imagina ter um carro que quando você precisar, você usa. Eu acho que o mais sensacional de toda essa proposta de valor da House é o meu cliente saber que agora ele está comprando um empreendimento com essas características e essas facilities. Mas é uma empresa de tecnologia que está buscando o tempo todo inovação. Então, hoje ele está comprando algo que provavelmente, na entrega do empreendimento, daqui a 4 anos, ele vai ser surpreendido positivamente de uma forma muito interessante. Porque a House está aqui se movimentando. Há um tempo atrás, Coisa não se nova, falava... né? Tudo isso que a gente está falando é tudo novo. Então, você imagina esse movimento que vem acontecendo de forma constante. E o cliente e a incorporadora saber que a gente tem uma empresa que vai estar olhando para frente e buscando essa inovação e buscando facilitar o estilo de vida das pessoas e vai estar entregando sempre algo surpreendente. Deixa eu explicar, você que não está tão habituado, você imagina assim, quando você compra um produto do mercado imobiliário, você compra na data do lançamento e ele vai ficar pronto depois de 3, 4, 5 anos da data da compra, depende do prazo estipulado. O Cinsos, quanto tempo de obra? É final de 27. Final de 27. Então, o mercado anda, surgem novas soluções, novas startups, tecnologias novas. E, geralmente, quando você compra um prédio, ele fica datado daquela época. Né? O que tinha naquela época, o que está lá escrito, é o que você vai receber. Com a House, esse prédio ele vai sofrer updates, ele vai ser atualizado. Então, se amanhã surgir uma solução mais moderna, uma matriz energética, uma solução que pode revolucionar a nossa vida, como tantas outras que surgiram, o prédio vai estar atualizado. Então, você imagina que o teu patrimônio vai estar atualizado. Exatamente. Sempre tinindo com o que é de mais moderno, reduzindo o condomínio. Muito, isso porque é muito legal, a né? Edificato gosta muito de estar buscando isso, de estar trazendo o que tem de inovação, o que tem de melhor. E eu saber que eu tenho junto comigo um parceiro que vai estar com esse olhar junto comigo, me traz um conforto e uma confiança. E para quem investe conosco, traz uma certeza de estar ali na frente com um prédio atual, com um prédio inovador, valorizado, que não vai valorizado, com demanda. Exatamente. Né? E o outro ponto que é super importante, tem uma parte do público que compra com o intuito de locar, e aí a gente fala, né, de gerar uma renda maravilhosa, passiva quer dizer sem trabalho, sem dor de cabeça. Então o apartamento, você vai estar viajando na praia, dormindo, se preocupando com o seu negócio, e a House vai estar preocupada em gerar renda sem que você tenha dor de cabeça. É isso, eu falo para explicar lá para os nossos clientes que ainda não conhecem, às vezes, o modelo de negócio. Eu falo, renda passiva. O que é renda passiva? É ganhar sem trabalhar. Então, é isso. É colocar o seu patrimônio para estar te trazendo retorno financeiro, sem se preocupar com nada, porque essa preocupação fica com a House. E, além disso, contar com uma valorização imobiliária em um mercado onde a economia só tem indicativos positivos e onde o mercado imobiliário tem um histórico muito bacana de valorização. Então, você ganha na renda passiva e tem um patrimônio valorizando. Você leu um livro chamado Pai Rico, Pai Pobre? Já. Que é do Kiyosaki. Ele fala o seguinte, né? Que você, de uma forma muito sábia, você tem que diversificar os seus investimentos. Então, se você está no agro, está no comércio, profissional liberal, advogado, médico, dentista, é importante diversificar. Então, o mercado imobiliário é uma forma importantíssima de diversificação em qualquer patrimônio, né, sólido, ele tem a garantia de ter o imóvel, ele rentabiliza no tempo, ele gera renda e você tem que ter o dinheiro trabalhando para você, que ele chama de renda passiva. Exato. Né? E quando você tem um imóvel que ele está gerando renda
de forma incessante, enquanto você está cuidando do seu negócio ou simplesmente aproveitando a vida, a família, esse é um dos princípios principais para acúmulo de riqueza, para você ter uma posição patrimonial. Então a gente acredita muito nisso, a gente se inspirou bastante, né, em como permitir que as pessoas tenham um investimento seguro e uma renda passiva sem que elas tenham dor de cabeça e possam se dedicar ao seu negócio, à sua família, ao que mais lhe é valoroso. E Gi, eu queria te pedir também, eu sei que o projeto foi um sucesso, ele acabou de ser lançado, já vendeu super bem. Graças a Deus. E tem muita gente que ouvindo no Brasil inteiro, né? Sabe que um fenômeno que a House faz, porque você imagina que tem gente que mora na região ou tem parentes na região e talvez está morando em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Porto Alegre, e a gente desperta um interesse de falar, olha, eu podia ter uma base porque eu vou frequentemente, ou eu vou passar determinada parte do ano, que eu vou lá visitar a família, nas festas de fim de ano, nas datas festivas, e eu posso, ao mesmo tempo, colocar a unidade para alocar enquanto eu não estou visitando. Então, eu tenho esse lado híbrido que é muito legal, né, que é totalmente flexível. Eu posso usar, posso alugar. E quem tem interesse em saber mais, hoje, como é que ele liga direto na incorporadora, tem um stand de vendas, como é que a gente tem uma central de negócio, mas a gente está no Instagram também, a gente está nas redes sociais, site da consultora. Então, procure pela Edificato, Edificato Online, www.edificatoonline.com.br, e o nosso Instagram é Edificato Consultora. Então, é isso, eu acho assim, o Centro-Oeste vem atraindo olhares, né? Antigamente eu vinha para São Paulo e eu falava de Mato Grosso. E as pessoas torciam um pouco o nariz, não entendiam muito direito. Hoje eu fico muito feliz quando eu venho muito para São Paulo a negócios e eu falo de Mato Grosso e eu vejo como as pessoas entendem esse movimento de construção de riqueza que está acontecendo lá. E acreditam nisso que está acontecendo lá. Então, o tratamento hoje, o olhar, a perspectiva, porque o paulista ele acha que o mundo é São Paulo antigamente, né? Mudou, né? Está mudando muito. A gente conversa com as pessoas e esse interesse pelo Mato Grosso é muito latente. Então, assim, é um local que vale a pena pensar em investir. Quem está buscando novos negócios, quem tem interesse em diversificar praça de investimento, eu acho que Primavera é uma cidade que tem muito a entregar ainda. Muito a valorizar. Isso é um fenômeno muito legal, né? Hoje a gente tem clientes no mundo inteiro, estou falando de vários países, que ele falou, eu quero comprar uma house, porque eu sei que eu tenho facilidade, eu tenho a flexibilização, renda passiva e tudo mais que a gente falou. E ele vai lá e ele abre como se fosse um menu e ele escolhe onde ele quer investir, né? Então, eu quero região Nordeste, quero Centro-Oeste, quero região Sul, e ele olha oportunidades, potencial de valorização, e sem dúvida nenhuma, né, você tem algumas ilhas de valorização de potencial, e eu sei muito bem identificar, né, viajando tanto da forma como eu viajei, eu consigo enxergar onde você tem geração de valor, aonde o Brasil é competente, é bom, e é indubitável, né, que você tem o agro como uma potência a nível internacional, competindo, aliás, muito acima, né, dos outros países, e o tamanho, o que esse setor é promissor, o quanto as cidades, né, do Mato Grosso vão crescer. Então, eu não tenho dúvida que você tem um potencial de valorização, de ter um oceano azul, né, de ter uma demanda enorme que ainda não está atendida. Você tem um projeto que a gente já falou muito. Entra no site depois para você dar uma olhada. Quem está ouvindo a gente, vale muito a pena para entender a grandiosidade e a primazia, né, que tem o empreendimento. O time realmente ficou fascinado com o que ele viu e eu queria transmitir isso para a galera que está ouvindo a gente. Gi, parabéns pela tua história. Obrigada, pelo teu lado empreendedor. Assim, uma das coisas que mais me dá prazer hoje é encontrar, conversar, ouvir de empreendedores. Hoje eu estava com um super empreendedor e eu sentei na mesa, eu podia ficar dias, horas, assim, porque é muito legal, né? Você vê o brilho no olho, pessoas que venceram, que batalharam. E cada um enfrentando um desafio. Existem desafios comuns, mas cada história tem a sua peculiaridade de superação. É sempre muito valoroso escutar mesmo. Eu também adoro ouvir a sua história algumas vezes já. Então, assim, existe uma admiração muito grande pela sua trajetória e vai muito de encontro com os valores que a Edificato tem. E está lá no interior do Brasil, apaixonado pelo que vem fazendo, apaixonado por incorporação, apaixonado por criar diferencial
nessa cidade que a gente ama. Eu falo às vezes e parece demagogia, mas eu não trabalho por dinheiro. Claro que ninguém é infantil para se colocar em projetos sem viabilidade, mas a gente trabalha com uma paixão e um amor tão grande por aquele local que a gente viu nascer praticamente. A história da minha família está lá há mais de 40 anos. E essa vontade de fazer acontecer, essa vontade de entregar para a cidade tudo que falta, porque é uma cidade que ainda está em desenvolvimento, então tem muita coisa para ser feita. E essa vontade que a gente tem de colaborar com esse desenvolvimento e com essa construção, levando para lá tudo que a gente vê que é tendência de urbanismo, é tendência de paisagismo, é tendência de modelo de negócio, que é a House, é um modelo de negócio diferente que vem tomando conta do Brasil. Então, esse é o nosso papel como empreendedor, é isso que a gente acredita. É isso que a gente quer fazer, e nós temos ainda um projeto muito grande pela frente em Primavera. Nós temos áreas nas regiões centrais da cidade, com um projeto de um master plan para um novo centro de cidade. Então, a gente está falando de um trabalho de 15 anos pela frente. Então, precisa de muita paixão. Vai ficar um legado lindo, né? Vai. Esse é o nosso... Da família, para as próximas gerações. Isso Exatamente. A gente não fala só de negócio, a gente fala de deixar um legado. Eu acho que isso nos move muito. Fazer bem feito nos move muito. E eu acho que Deus abençoa quando é assim. Com certeza. Eu falo sempre, Deus honra o meu trabalho, Deus honra a minha dedicação. E isso me faz... Hoje, ter ânimo para fazer sempre mais. Uma curiosidade, o nome da Primavera foi a esposa tinha um desenvolvedor, né, imobiliário que ele começou a cidade, e a esposa dele era uma professora, ela falou, olha, eu quero o nome Primavera. É mesmo? E ele botou uma placa na estrada, Cidade Primavera. E eu acho que... A cidade começou com um posto de gasolina. Um posto de gasolina. Então deve ser aí que começou essa placa. Mas você está sabendo mais da cidade, da história da cidade que eu. Só porque eu perguntei para o ChatGPT, não tem nenhum mérito meu, tá? Mas o que eu queria dizer é que eles nunca devem ter imaginado, né, que em alguns anos teria uma empreendedora que ia fazer algo tão grandioso e eles iam se orgulhar tanto, né, de um posto de gasolina, de uma placa na estrada, que surgiria algo tão grandioso que eles poderiam se orgulhar tanto e a cidade se orgulhar. Então, parabéns. Mas isso é porque eu sou inspirada. Sucesso. Eu sou inspirada pelos empreendedores que lá estão, que foram para lá desbravar esse Centro-Oeste e fazer acontecer. Isso tudo me inspira e me faz ter vontade de fazer parte disso. Parabéns. Obrigada. Já mando parabéns para o teu time também, para todo mundo que se envolveu. É um projeto que envolve muita gente, envolve. Então, todos os profissionais envolvidos. A gente sabe que tem projetistas, agência, toda a parte de cálculo, parte técnica, time de vendas, o teu time interno, investidores. Então, é muito bacana ver um negócio desse acontecer. E parabéns a gente tem um time de staff para desenvolver produto que está aqui, né, no nosso principal mercado do Brasil, que é São Paulo. Então, assim, hoje a gente está trabalhando com profissionais que lançam os melhores empreendimentos aqui. Então, é essa qualidade, é esse olhar, é essa inteligência imobiliária que a gente se une para fazer isso e fazer essa inovação e criar esses mundinhos lá no interior do Brasil. É isso aí. Muito sucesso, merecido. Amém. Para nós, amigo. Valeu, galera. Até a próxima. Valeu.